Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. E olha, eu quero convidar você a ficar comigo até o final, porque eu prometo a você, nós vamos orar juntos e Deus irá abençoar a sua casa por meio da oração e da palavra de Deus. Então, eu te convido a compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Olha, você também pode nos ajudar apertando no joinha. Quando você aperta no joinha, você dá o seu like. Essa ferramenta poderosa vai levar essa mensagem a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Hoje, Oséias, capítulo de número 13, o verso 5 e o verso de número 6, que nos diz assim: Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois, eles se fartaram em proporção do seu pasto. E estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração. Por isso, se esqueceram de mim. Queridos, os primeiros 8 versículos do capítulo 13 de Oséias relatam os argumentos que o levaram a concluir que a conduta de Israel era suicida. A ingratidão do povo em face da providência divina, seu orgulho e a negligência de reverenciar a Jeová são os fatores que justificam a conclusão a qual Deus chegou. Porque o Senhor foi desde o princípio o ajudador e o libertador dos israelitas, e eles agora são responsáveis pela sua própria destruição. Queridos, para mostrar que ponto extremo Israel fora em sua apostasia contra Deus, o profeta destaca a iminência que Efraim teve entre as 12 tribos antes de pecar. Efraim era a tribo maior e mais poderosa de Israel do norte. Olha o que diz aqui o versículo: quando Efraim falava, tremia-se, e foi exalçado em Israel. Mesmo quando falava humildemente, expressava com autoridade, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Com a introdução, queridos, do culto ou da adoração a Baal no reino de Jeroboão I, no qual Jeová foi simbolizado por bezerros de ouro, Efraim foi entregue à destruição. Começou-se a decadência do reino do norte, até que chegou a sua destruição. Agora, multiplicaram-se os seus pecados, e eles fizeram imagens de prata, obra de artífice. A expressão "os homens que sacrificam beijos bezerros" aqui no texto refere-se aos bezerros, símbolos da fertilidade. As pessoas beijavam os ídolos feitos com as próprias mãos. O absurdo da ação como ato de adoração, ela é retratada aqui como um sarcasmo pelo profeta. A morte de Israel está perto. E o profeta usa 4 figuras para enfatizar a destruição prematura que está por vir. Então, a vida da nação, ele diz: ele é como uma nuvem da manhã, é como um orvalho da madrugada, que cedo passa, é como um folheiro ou como a palha, que é impelido pelos ventos e como a fumaça de uma chaminé. Ah, queridos, em que situação se encontrava agora o reino do norte? Nos versículos 4 a 8, Deus insiste em Israel que reconheça que a base de sua existência está no Senhor, teu Deus.
E ele diz: do Egito até este momento, Israel não conheceu outro Deus senão Jeová. Não achou outro Salvador, outro verdadeiro ajudador. Tempos mais tarde, Isaías também faria o mesmo argumento. E ele diria ao povo: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Mas primeiramente, Israel teve que aprender que a estranha obra de Deus acarretava a destruição do seu povo antes de poder salvá-los. Não porque a destruição fosse parte da sua atividade salvífica, não. Nem que Deus desejasse isso. Mas o povo se afastou de Deus, se ensoberbeceu. Veja o que diz o texto aqui: não reconhecerás outro Deus além de mim. Deus está chamando a atenção do povo. Como o primeiro mandamento, em Êxodo 20, Deus mais uma vez está dizendo àquele povo: Israel precisava tomar consciência novamente do direito total que Jeová tinha sobre o povo. Foi Jeová que deu aos israelitas o maná e a água no deserto. Mas assim que prosperaram, se esqueceram de Deus e se entregaram à idolatria. Ah, queridos, quantos dos nossos dias também, que depois de terem a bênção de Deus, depois de prosperarem, viram as costas, se afastam da igreja, da comunidade, aonde está servindo a Deus, dos irmãos, e simplesmente dizem: não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo de estar no culto, não tenho tempo para... E menosprezam o culto a Deus. Mas o juízo desses não dormita, assim como aconteceu com Israel. Por isso, o seu Salvador tornou-se o seu destruidor. E veja o que diz o texto: serei, pois, para eles como leão, como leopardo, e o espiarei no caminho. Eles serão dilacerados como a presa por animais selvagens. A figura aqui continua, e ela é enfatizada no versículo 8: o julgamento será executado. Veja, como um urso que tem perdido seus filhotes e arrancando-os do centro do coração de quem os roubaram. Deus está irado com o seu povo. Para a tua perda, ó Israel, olha o que diz o texto: te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Ou como traduz a Septuaginta: se eu te destruir, ó Israel, quem será teu ajudador? Não há salvação da destruição para quem serve falsos deuses. O rei não pode salvá-lo. O único Salvador é o Senhor Jeová. Oh, queridos, ele diz: dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. Israel exigiu um rei, e Jeová o consentiu. O governo teocrático da casa de Davi foi substituído por uma sucessão de autodenominados reis que Jeová, no seu furor, permitiu governar para a própria destruição dos israelitas. Ah, queridos, nada acerca do mal que Israel fez será esquecido. E o texto no verso 12 diz: a iniquidade de Efraim está atada, a expressão do seu pecado está armazenado. É traduzida por Mofate, e ele diz assim no seu texto: o seu pecado é mantido em estoque para ele. A transgressão deve ser mantida em mente até a chegada do dia do ajuste de contas. Oh, queridos, a figura de repente muda. E ele diz: dores de mulher de parto lhe virão. Os julgamentos estão associados com as dores agudas e repentinas de uma mulher em trabalho de parto, e as consequências disso nasce de uma nova vida. As consequências disso nasce uma nova vida.
Oh, queridos, mas Israel é um filho tolo, porque não surgirá dos lugares desejados os acertos. Ele precisa de um novo nascimento, mas não se esforça para obtê-lo. Não há mudança. Oh, queridos, preste bem atenção aqui, porque Deus está chamando a nossa atenção. Preste atenção, porque agora o versículo 14, ele é um versículo onde os comentaristas diferem radicalmente quanto à interpretação desse versículo. Traduzi-lo aqui inteiramente por afirmações positivas mostra uma promessa. Mas o hebraico, porém, com suas sentenças interrogativas, tende a indicar, queridos, que a ideia de promessa é pelo menos secundária à da ameaça. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Olha como é que muda. Onde está a morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos meus olhos. Certo comentário observa que esta última frase, ela é a chave do significado, o arrependimento. Então, será escondido dos meus olhos, é a expressão que aparece aqui. Deus não pode mais mostrar misericórdia. Efraim tinha de estar no corredor do julgamento. E se o equilíbrio do versículo deve ser interpretado coerentemente com esta última frase, as sentenças interrogativas requerem uma resposta negativa. Efraim está fora da capacidade de recuperação, está espiritualmente morto, queridos. Esta é a triste constatação. E os versículos 15 e 16 declaram novamente que o Senhor planeja a destruição absoluta deles. A invasão ocorreu 12 anos depois. E o versículo 15 inicia com um desdém ao nome de Efraim, que significa frutífero ou duplamente frutífero. E aí então o versículo diz: ainda que ele dê fruto entre os irmãos, a tragédia lhe virá como um vento leste para secar a nascente e a fonte, as origens do poder e da estabilidade que Efraim tinha. A última frase é uma ameaça. E ele diz: o invasor assírio, ele diz, saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Ele saqueará o reino. O capítulo se encerra com a declaração de que Samaria tem de sofrer por sua culpa, ou carregará a sua culpa. E em seguida o profeta apresenta os detalhes horríveis da conquista e destruição de Samaria efetuadas por Samanaser, o rei da Síria, que destruiria Samaria. Osés prevê que os seus filhos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Que fim triste para uma nação que conheceu a Deus. Queridos, que Deus nos guarde de nos tornarmos soberbos, ingratos ou rebeldes. Que possamos reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas e que Ele é Senhor. Ó, queridos, que nesta manhã nós possamos nos arrepender e nos voltar para Deus de todo o nosso coração, para que Ele nos guarde de nos tornarmos soberbos por suas bênçãos, ingratos por não reconhecer a sua soberania, e que tudo é dele, e que nos guarde de nos tornarmos rebeldes à sua palavra. Ore comigo. Querido Deus, Pai, nessa manhã eu não posso mais continuar, mas eu quero orar com esse povo e pedir que o Senhor nos guarde, Pai,
de sermos ingratos, soberbos ou rebeldes à sua palavra. Ó Pai, livra-nos e ajuda-nos. Leva-nos pelo caminho direito, Senhor, e guarda os nossos passos. Sonda-nos, Senhor, e conhece, e vê se há em mim, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelos caminhos da vida. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu termino dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.